Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Romanos capítulo 7, vou deixar essa pequena reflexão aqui, antes da nossa... Romanos capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo àqueles que sabem, que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que o homem vive. Opa! Olha que coisa, né, irmão? Paulo estava falando para aqueles que estavam debaixo da lei. Vocês não sabem, irmãos, falo para aqueles que estão debaixo da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então, debaixo da lei era assim, né? A lei, ela tinha o domínio sobre o homem. A lei, ela governava o homem. Algumas pessoas podem equivocadamente interpretar isso como uma coisa boa. Não, irmão, então estava certo. A lei tinha domínio sobre o homem. Não, mas o domínio aqui que a lei tinha sobre o homem, o governo que a lei tinha sobre o homem, não era um domínio de amor, não era um governo voluntário. Não é como o seu filho, você tem o seu filho sobre o seu domínio, sobre o seu governo. Então, você vai conduzir o seu filho, né, porque ele está sobre a sua tutela, sobre o seu governo. Você vai ensinar. E o seu filho, por amor, né, ele vai naturalmente reconhecer o cuidado dos pais e vai receber aquilo como forma de quê? De cuidado mesmo, nesse sentido. Mas a lei não. A lei, ela tinha domínio sobre o homem, o tempo que o homem vivia, mas não era um domínio no sentido do amor. Era um domínio de jugo, era um domínio de escravidão. Era basicamente a mesma lei sobre os escravos, ou seja, os seus senhores mandavam em seus escravos. Os escravos não tinham voz, os escravos não tinham direito de escolha. Os escravos, eles tinham que fazer aquilo por medo, por imposição, né, por jugo, por obrigação. Então a lei era basicamente isso. A lei, ela tinha um domínio sobre o homem, ela tinha um governo sobre o homem, ela era um império, né, sobre o homem, mas era um domínio de quê? De condenação e morte. A lei dava força ao pecado, a lei, né, naturalmente condenava. Então, esse era o domínio que a lei tinha sobre o homem. Quando Cristo veio cumprir a lei, ele veio justamente desfazer, no sentido de que ele cumpriu esses preceitos, e ele veio desfazer esse jugo, esse domínio. Por isso que ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. O que era que oprimia e sobrecarregava o povo de Deus? A lei, o domínio da lei, né? O domínio do antigo pacto, aquele ministério, aquela aliança de condenação e morte. Aquele ministério dominava aquele povo. Aí Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele agora traz o quê? Uma nova doutrina. Aprendei de mim, não mais de Moisés, não mais da lei que tem domínio sobre vocês. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e agora sim, vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Na lei não havia descanso. Por quê? Porque a lei dominava o povo não tinha descanso, tinha obrigações, e pelo fato deles não cumprirem as exigências da lei,
Então eles viviam cansados, sobrecarregados, doentes. Por isso que a profecia de Isaías diz: Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. Porque vocês sabem que na lei havia maldição. Então, se o povo não obedecesse a Deus, o povo era atingido mediante a lei por úlcera, tumores, né, lepras. Então tudo isso era doença oriunda lá da lei. Então a lei era um ministério que adoecia as pessoas. Ou o povo obedecia à lei de Deus, ou o povo ficava enfermo, ficava doente. Então por isso que a profecia de Isaías dizia que ele iria levar sobre si, né, o emprego do verbo ele levou, era uma profecia messiânica, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. O castigo, havia um castigo na lei. O homem estava sujeito ao domínio da lei. O castigo, aí disse o profeta, que nos traz a paz, estava sobre ele. Jesus foi castigado no lugar do povo. Sobre ele, pelas suas pisaduras, o povo de Israel, que vivia debaixo da lei, sob o domínio da lei, foi sarado. Por isso que Pedro disse em uma das suas cartas: nós fomos sarados. Por quê? Pelo castigo que recaiu sobre Cristo no cumprimento da lei. Então, quando alguém hoje diz que está debaixo da lei, ou que tem que cumprir a lei, essa pessoa não está entendendo que é uma pessoa doente, sobrecarregada, oprimida, né? E está sobre um domínio do império da morte, um ministério de condenação e morte. Aí alguém pode dizer: então eu não vou obedecer a Deus. Não é obedecer a Deus. A lei era uma obediência para a casa de Israel. Ou seja, a lei foi dada para a obediência da casa de Israel. Por quê? Porque aquele povo vivia sem leis. No plural mesmo, sem leis. Ou seja, não havia entre aquele povo, entre os judeus, departamentos, né, de justiça. Não havia entre aquele povo leis, né, legais, morais, éticas. Não havia. Então era a lei de Moisés que direcionava ali tudo, né? Então, as leis que Deus deu a Moisés eram leis civis para aquele povo. Como aquela nação não tinha um governo único, ou não tinha uma Câmara de Deputados, de Senado, né? O presidente, para determinar algumas regras, então era a lei de Moisés. Então, por exemplo, se não houvesse a lei, o povo matava de qualquer jeito, porque não tinha punição. Se era a lei que dava força ao pecado. Então imagine se Israel não recebe a lei. O irmão matava outro, matava o pai, matava a mãe. Tinha tudo lá. E não aconteceria nada. Todo mundo se relacionava com todo mundo, fazia o que queria. Porque era assim. Quando a lei veio, ela veio para dar um equilíbrio, ela veio para punir o transgressor. No nosso país nós temos algumas leis. Infelizmente nem tudo, né, ocorre como deveria ocorrer, mas nós temos algumas leis. Nós sabemos, por exemplo, no nosso país, que o homicídio é um crime. E quem tira a vida de alguém vai para onde? Vai para a cadeia, não é isso? Roubar é um crime. Teoricamente tem que ser punido. Na Indonésia, por exemplo, o tráfico de droga é pago com a própria vida. Na hora. Quer dizer, tem lá o julgamento e eles vão ser punidos. Então, cada país, cada nação tem as suas leis, as suas regras. No nosso país tem a nossa. As nossas leis, as nossas regras. Então, não é a lei de Moisés que rege o país, o Brasil. Agora, na vida dos cristãos, é a lei do Espírito que rege o nosso interior, que direciona a nossa vida. Mas isso não impede de você cumprir as leis do homem. Foi o que Jesus disse: dê a César o que é e a Deus que é de Deus. A quem honra, honra. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. Quer dizer, nós temos leis no nosso país que, como cidadãos, nós devemos cumprir. Mas a lei espiritual que está sobre as nossas vidas é a lei do espírito de vida, é a lei do amor de Deus em nós. Mas Israel não tinha essas duas leis. Era a lei de Deus que definia isso. Então, por exemplo, a adúltera, juntamente com o adúltero, né? Ou seja, os dois eram apedrejados. Era a lei deles. Era a lei lá do Oriente Médio. Era assim.
Então aquela lei direcionava, tinha a lei dos leprosos, a lei da virgem, a lei disso. Nós não temos essas leis hoje. A lei do não sei o que do LGBT, a lei do não sei o que essas coisas que tem, né? A lei que protege os afros, a lei que protege não sei o que, eu deveria proteger. A lei que faz isso, a lei do animal, por exemplo. É proibido abandonar animal, não é uma lei? Então, essas leis direcionam aí a nossa sociedade. Lá era a lei de Moisés. Então era a lei que tinha domínio. Agora, observe. Por que é que eu não devo viver sob o domínio da lei? Porque a lei, ela é boa para aqueles que observam, para aqueles que respeitam. Então, tem a lei de trânsito ali. Eu não posso atravessar no sinal vermelho. Se eu atravessei, eu transgredi uma lei de trânsito. Então eu vou ser punido. Então a punição não é boa. A multa não é boa. Então a lei de Moisés era basicamente isso. Era uma lei que estava sempre punindo o povo, porque o povo não obedecia às regras. Então a lei foi dada justamente para limitar as ações do povo, como em toda a sociedade tem as suas leis. Mas o povo não obedecia. Aquela lei que era boa, que era espiritual, veio de caráter espiritual, no sentido que veio de Deus para cuidar do povo, mas o povo não obedecia. Se tornou o quê? Maldição na vida daquele povo. Pela lei ninguém era justificado, pela lei tinha condenação, tinha enfermidade, tinha maldição, tinha tudo. Aí Cristo, ele vem substituir o seu povo. Ele compra a briga, ele assume a responsabilidade. Ele vai ser agora crucificado no lugar do seu povo. Só que ele não deixa o povo solto. Isso seria fácil, né? Bom, Jesus chegou, cumpriu a lei, vocês agora podem continuar fazendo o que vocês quiserem, porque não tem mais lei para punir vocês. Não, não é assim não. Vocês agora receberam a adoção de filhos. Eu sou pai, então não precisa uma lei, um tutor. Gálatas capítulo 4, versículo 2 em diante. Não precisa um tutor estar com vocês, dizendo que é assim assado, não. Não precisa alguém criar vocês, não precisa alguém ensinar vocês. Todos serão ensinados por Deus, do menor até ao maior. Não era mais Moisés, não era mais o sacerdote, não era mais os profetas. Agora era o próprio Deus ensinando, educando o seu povo. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos ou educando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências. Ou seja, não era mais a lei dizendo não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Não era a lei, porque se pela lei você não fizesse aquilo, você era punido. Não, agora é a graça ensinando a renunciar, a deixar, e isso por amor, porque o jugo dele não era mais aquele jugo da lei pesado, difícil de suportar. Era um fardo leve e suave, que por amor agora, os filhos de Deus agora estariam o quê? Se sujeitando a ele. Então, esta é a graça de Deus, onde a lei é a lei do Espírito. Ninguém está sob o domínio da lei de Moisés enquanto vive, não. Nós estamos sob a direção, não é nem domínio, é a direção do Espírito da graça. Olha a diferença. Uma coisa é eu estar sob o domínio, uma obrigação, e outra coisa é eu estar sob uma revelação, uma direção. Uma coisa é seu filho obedecer, minha filha obedecer, porque você vai ameaçar. Ou você faz ou você apanha. Aí a criança faz, porque está com medo de apanhar. A cena na lei. Alguns tentavam fazer por medo, mesmo assim não conseguia. Agora, o verdadeiro amor por Deus lança fora todo o medo, porque agora você não faz por medo, você faz por amor, porque Ele nos amou
Primeiro, você olha para o ato de amor, onde ele resgatou o seu povo que vivia debaixo de condenação, não que fôssemos nós, mas era o judeu, mas essa semelhança de graça nos alcança, ou seja, a plenitude desta graça nos alcança, e hoje, por amor, como filho, eu olho para a lei do Espírito e digo, eu vou obedecer, não com medo de ser morto, não com medo de ser punido, não com medo de Jesus colocar uma praga, uma doença, porque não deu dízimo, Jesus vai botar uma doença, porque não foi para a igreja, Jesus vai botar um câncer. Não existe isso. E isso acontecia na lei, dentro daquele contexto onde eles quebravam o mandamento. Na graça, não. Na graça é uma consciência na lei do Espírito. Quem me domina não é a lei de Moisés, não é o profeta. Quem me direciona, porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Quem me ensina é o Espírito. E agora, por não ser mais por medo, por não ser mais por opressão, na graça de Deus, as pessoas agora relaxam. Porque quando estavam no sistema religioso, o pastor pregava a lei. Então dizia lá o pastor, se não der o dízimo, o devorador vai. Se não vir para a igreja, vai adoecer, uma doença espiritual. Não era isso que acontecia? Porque nós não estávamos debaixo da lei, mas o pastor pregava a lei, que é o ministério de condenação e morte. Quer não, era medo de Deus, medo do diabo, medo disso, medo daquilo. Quando não era direcionado por medo, era pela ganância. Eu quero ser pastor, eu quero ser profeta, eu quero ser isso. Ou eu quero ser empresário, eu quero ser, eu quero ser fazendeiro, eu quero ser isso. Sempre tinha uma motivação. Claro que eu não vou generalizar, sempre houve e haverá também entre eles aqueles que são sinceros, que mesmo debaixo de um ministério de condenação e morte, ou seja, aquilo que os líderes estão pregando, tem muitos filhos de Deus lá que por temor a Deus eles estão lá. Todavia, entretanto, por causa da manipulação, porque se os líderes falassem a verdade, muitos não estariam lá. Então chegamos na graça onde a direção é do Espírito. E agora você vai olhar para um lado, para o outro, você vai olhar para o seu irmão em graça, e você vai ver os frutos agora do Espírito. Tem? Por quê? Porque não é por medo, agora é por amor. Agora não é por opressão, não é com medo de ser punido. Agora é voluntariamente. Olha o que ele diz no versículo 4, 7:4 Romanos. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei não vigorando na minha vida, pelo corpo de Cristo, pelo sacrifício, para que sejais de outro, não mais de Moisés, daquele que ressuscitou dentre os mortos, de Cristo ressuscitado, a fim que demos frutos para Deus. O fruto agora não é para Moisés, o fruto agora não é para o pastor, o fruto agora é para Deus. E dar fruto para Deus é independente de congregação, independente de batismo de água, independente de dízimo, de óleo, de mandamento da lei. É um fruto de conscientização daquilo que o Espírito ministra em minha vida, daquilo que o Espírito direciona em minha vida. Irmão, então nós temos aí uma situação complicada, porque muitos, ao descobrirem isso aqui, vão lançar fora o medo do diabo, o medo de Deus, o medo de perder a salvação, o medo disso, e vão andar agora na libertinagem. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom para nós entendermos, né? Que Deus não quer ninguém por manipulação, que Ele nos deu essa condição de decidir. Não decidir ser filho de Deus, tá? Minha filha não decidiu antes de nascer que ela, eu não quero ser filho de você e de mamãe. Não tem como. Então nós também não decidimos se Deus é nosso pai ou não é. Ele que escolheu, Ele que quis. Então, abençoados, Deus nos deu essa condição aqui na nossa horizontal de tomarmos decisões. E essa decisão é a decisão racional. Você tem um entendimento que a palavra te deu, você não tem medo de ser punido, mas agora você vai colocar na balança. E agora? Eu faço? Eu não faço? Como isso pode acontecer na minha vida? Aí é uma questão agora de liberdade de espírito. Disse Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permaneceis, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de um jugo de servidão. Por que, Paulo? Disse ele, porque vocês foram comprados por bom preço. Então,
Se Cristo comprou, e Ele comprou com sangue, você não pertence à lei, mas você foi resgatado. Aqueles judeus foram resgatados da lei, e nós fomos resgatados da ignorância pela palavra da graça de Deus. Então, nesse pacto, nesse entendimento, é voluntariamente. Não existe absolutamente nada. E se aparecer alguém pregando a graça, com imposição, querendo controlar, manipular dentro da doutrina, caia fora. Tá? Uma coisa, olha, não confunda uma coisa com a outra. Deixa eu explicar, eu vou ser bem claro, porque tem algumas pessoas que gostam de distorcer. Eu estou aqui na liderança, na direção de um espaço onde os irmãos se reúnem. Claro, meu irmão, não sejamos hipócritas. Todos nós sabemos que se eu estou na liderança de alguma coisa, sou eu que estou administrando aqui. Se a minha esposa está na escola, na liderança, se a Jana trabalha, todos nós temos aqui algum tipo de função, alguma coisa, alguma direção de alguma coisa. É você que está sob a responsabilidade. Né? São vocês que estão ali como responsáveis. São vocês que vão ter que se organizar. Isso é ordem, organização, em todo lugar existe isso. Aí porque tem alguém que chega assim de, que graça é essa, onde é o irmão lá que diz como tem que ser, que... Não, irmão, isso não fere a doutrina, é uma organização que nós temos, que os irmãos abraçam a causa e participam junto, tá? Por quê? Porque já pensou, não, porque eu estou em graça, então eu faço o que eu quero. Aí chegava alguém aqui e arrancava aqui os conectores da caixa e jogava a cadeira por alto. Não, irmão, não. Tem um direcionamento, tem uma organização entre nós. Ninguém vai deixar aí vocês arrumarem a mesa, alguém chegar lá e bagunçar e jogar para lá. Não, não é assim não. Não é isso? Então, tem gente que não quer isso em graça. Se não querem isso em graça, como é que vai se sujeitar ao próprio Deus direcionando, sendo que não consegue entender coisas mínimas do nosso dia a dia? Eu estou dando aula na minha escolinha lá e chega o aluno e chutando tudo e derrubando material. Eu digo, epa, não, aqui não. E os mal educados, né, que aprendem na rua com palavrão, eu falei, aqui não vem para cá xingando ou brigando. Não, ó. Por quê? Porque existe uma organização. Então, isso é uma disciplina que em todo lugar nós teremos, né, irmãos? Então, é lamentável quando alguém distorce a pregação da graça e confunde essa questão de se organizar ou se reunir com a questão da doutrina. A doutrina não tem nada a ver. A doutrina é o evangelho sendo pregado. Agora, se eu me utilizo do evangelho para impor alguma coisa, porque tem que ser assim, porque senão Deus... Porque isso Jesus... Calma aí. Não tem que fazer nada. Não, você que está querendo casar, mas está de olho não sei de quem, você... É você e Deus. Porque eu descobri que tem alguém fazendo alguma coisa errada. É você e a sua consciência com Deus. Eu não vou me envolver com nada. Agora, se a pessoa chega, irmão, o que é que o irmão acha disso? Irmão, a graça diz isso, né, irmão? A graça ensina assim, né, irmão? Então... irmão, mas se você não for rígido, as pessoas não vão se converter. E quem disse que é por força? Por força era lei, irmão, que era obrigação, que era manipulação. Na graça é amor, na graça é consciência. Você pensa no seu Pai Criador, Ele merece o que eu estou fazendo? Eu erro, eu sou falho, mas eu tenho uma consciência. Eu não posso querer, levar tudo no peito, achando que... Eu fiz uma vez, não aconteceu nada. Fiz outra vez, não me aconteceu nada. Irmão, tu tem uma vida para viver. E na vida você planta, você colhe. Paulo disse que há pecados que o homem se manifesta imediatamente. Outros são prolongados, depois se manifesta. Assim é a colheita, assim são as boas obras. Há boas obras que você faz, ninguém viu. Você fez uma boa ação ali, em algum lugar, ninguém viu. Não precisa você ficar querendo que alguém veja. Mas um dia... aquilo vai dar testemunho de você. Sabe de situações que... Quem lembra aqui de situações que você já fez, que tempos depois alguém chegou e agradeceu você?
Ou você fez isso por mim, você nem lembra. Já aconteceu isso comigo. Por quê? Porque não era o tempo de se manifestar. Assim também são as nossas obras. Se elas forem obras em trevas, um dia ela vai se manifestar. O que nós plantamos, um dia naturalmente nós vamos colher. Então, Deus não se brinca, Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, naturalmente ele vai colher. Não é pela lei, não é para castigo. É a lei do Espírito e da nossa própria liberdade. Você é livre. Você é livre para comprar no cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito de 10 mil, pronto, vai lá e gasta tudo. Agora você não é livre da fatura no final do mês. A não ser se você agora burlar a lei. A não ser se você se queimar na praça, sujar o seu nome, aí é outra história. Mas você tem obrigações. Você, não, mas é pela graça. Vai no mercado, enche o carrinho e passa, sem pagar. As pessoas não entendem. Ô irmão, você está pedindo oferta. Irmão, nós estamos pedindo oferta. Mas e a graça? E o que tem a graça? Jesus não pregava o evangelho da graça? No seu tempo? Tá aí porque tinha até tesoureiro. E porque ele recebia oferta. Paulo não pregava o evangelho da graça? Pregava. E por que Paulo recebia oferta? Porque necessidade física, necessidades da vida, não tem nada a ver com o evangelho. Agora, a partir do momento que eu vendo bênção, aí eu estou vendendo, comercializando a palavra. Não, traga uma oferta hoje. Aqui essa moça que chegou aí de vermelho, aí de óculos aí. Essa moça que acordou agora, acordou tarde, chegou tarde no culto. Está de óculos porque para não mostrar o olho inchado. Você vai trazer aqui uma oferta, consagrar no altar que Deus vai abrir porta. Aí, ó, começou a vender a palavra. É isso que não pode. Eu não sou contra um pastor que pede oferta. E não devo ser, porque você... Se todo mundo se reúne lá, tem gasto, tem tudo, tem que ajudar mesmo. Se querem se reunir, tem que ajudar, ou deve ajudar, quem pode, tá? Deveria ser assim. Mas não, mas ele não diz que precisa, que as pessoas... Não, eles obrigam, colocando o quê? Deus na frente. É para Deus, é porque Deus, porque não sei o quê, se Deus vai, Deus abre, Deus fecha, bebê. Esqueça isso, não tem nada a ver com Deus. A alma generosa, ela prospera, né? Deus vai movendo. Deixa eu contar um breve testemunho que aconteceu agora pela manhã. Está gravada essa mensagem aqui. Eu estava aqui, o irmão me chamou aí, passou um casal aí na frente. Tá? Olha, sabe por quê? Enganoso é o coração do homem, não é isso que diz a Bíblia? O profeta Samuel, ele se enganou. Quando ele olhou para, acho que foi Eliabe, o filho o irmão de Davi, ele disse, ele pensou, certamente esse é o rei que Deus vai escolher. Ele nem falou, ele pensou. Deus repreendeu e disse, olha, eu não vejo como vê o homem olha o exterior, Deus olha o coração. Então eu estava aqui, eu não estou dizendo, não é que isso seja uma coisa ruim, mas eu fiz um pré-julgamento. Mas não é uma coisa ruim, porque eu vou explicar. Eu estava aqui, o irmão Luiz me chamou, apareceu um casal ali, agora há pouco. Apareceu um casal ali. Quando eu olhei daqui, naturalmente a gente já fica armado, porque todo mundo que chega, armado no sentido de saber que tem gente que precisa. Pessoas chegam pedindo ajuda, seja emocional, pedindo oração, pedindo ajuda. Quantas pessoas a gente está aqui, já chegou ali pedindo ajuda, um alimento, e a gente socorreu. Então, quando o Luiz me chamou aqui, que eu olhei para o casal, eu pensei que eles queriam um café e o Luiz estava vindo pegar. Aí o Luiz me chamou. Eu falei, então é uma coisa mais, digamos assim, mais séria, né? Aí eu fui no intuito de na medida do possível, tentar resolver. Eu olhei para o casal, né? Julguei, vi ele simples, falei, deve estar precisando de alguma ajuda. Eu fui para ajudar. Sabe o que aconteceu ali? Simplesmente ele olhou para mim e falou, tudo bem, meu irmão? Eu falei, em que posso te ajudar? Eu pensei que ele ia pedir alguma ajuda. O sol também está muito quente, né? Eu vi a moça suando demais e eu fiquei até preocupado, parecendo que ela, né? Parecia que ia, sei lá, estava muito suada, muito. Aí ele me chamou e disse assim, eu queria deixar uma oferta aqui, posso? Aí eu falei, foi isso que eu falei para ele. Eu falei, bom, você que sabe, se você sentiu no coração de deixar. Ele, não, é porque eu não sou crente. Tá? Mas eu sempre ajudei em algum ministério, e isso é por gratidão a Deus. Em momento algum ele falou de dízimo, e nem eu toquei no assunto. Ele falou, eu quero deixar uma ajuda, porque eu passei aqui agora e me deu vontade de deixar uma contribuição aqui.
Graças a Deus, Deus tem me abençoado de tal forma, e é uma forma de gratidão a Deus. Eu já fiz isso em outros lugares e eu quero fazer aqui. Falei, tá bom, meu irmão, fica à vontade. Aí ele foi e me deixou um valor. E falou que... Aí eu falei, tá bom, volte aqui mais vezes, tal, venha assistir uma mensagem nossa, já que ele disse que tem umas filhas que queria trazer. Eu falei, traga a sua família, traga aqui para assistir uma mensagem e tal. Ele foi embora. Então, abençoados, aí eu me pergunto, uma pessoa dessa que, segundo ele, não é crente, nunca foi de igreja nenhuma, mas ele diz que todo mês faz isso. Todo mês ele diz que Deus toca no coração dele abençoar uma congregação, tá? E ele mesmo falou ali, eu sei que vocês precisam de pagar aluguel, uma internet, alguma coisa. Então o que acontece, irmão? Não seria muito mais fácil se as pessoas entendessem isso sem nenhum tipo de lei, de obrigação, de manipulação, tem que fazer, tem que... Simplesmente ele diz, por gratidão eu quero fazer. Ou seja, não existe uma lei dizendo que você tem que fazer, que você é obrigado a fazer. O que existe em nós é voluntariedade, que você decide ou não fazer. Quando Deus colocar no seu coração fazer o bem, faça o bem. Ajudar alguém, ajude alguém. Por quê? Porque você não sabe, essa pessoa que fez isso, talvez ela não saiba disso, mas esse simples gesto que ele faz, ele está acumulando para si riqueza em Deus. Porque você acha que uma pessoa que faz isso por livre e espontânea vontade, sem medo, faz porque gosta de fazer, você acha que Papai do Céu não vai manifestando bênção na vida dele? Não vai. Não é porque ele está fazendo por interesse, é porque é algo natural, sabe? Você já viu aquela pessoa que está desempregada não sei quanto tempo, mas não passa um dia com fome? Deus sempre levanta alguém para fazer alguma coisa. Do nada tem alguém ali, do nada fez um trabalho que era para pagar R$100, alguém deu 200, do nada as coisas vão fluindo e a pessoa fica ali, ué, mas como isso acontece? Deus fazendo, travou tudo, do nada vem um cliente de lá, do nada vem um convite, do nada vem alguém pagando uma coisa que te devia, amém? Te devia não sei quanto tempo. É assim que Deus faz, amém, meus amados? Então que essa lei do Espírito esteja sempre nos conduzindo, direcionando em toda a verdade. Graça e paz.